Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos. É uma alegria estar aqui com todos vocês. E nesses dias especiais de celebração. Eu estava pensando um pouco e a Páscoa inteira, em todos esses dias, ela não é uma celebração inicialmente de alegria. Não é um momento realmente dessa perspectiva de celebração de felicidade. Mas a Páscoa traz para a gente profundidade, reflexão. Pode parecer coincidência, mas raramente, alguns dias, na verdade, que antecedem a Páscoa, entre sexta e sábado, sai sol. É algo que nos leva para dentro e para pensar. E pensar o quê? Para a gente ficar triste? Não. Mas para a gente talvez compreender, talvez para a gente transformar. Não é só um evento que aconteceu há alguns milhares de anos atrás, mas é um evento que aconteceu como uma forma de um ensinamento, de alguma coisa oferecida para cada um de nós. Esse é o momento, provavelmente, o mais importante do cristianismo, do catolicismo. A gente celebra o Natal, mas nada é tão profundo quanto a Páscoa. Então, nesses últimos dias, de quinta-feira e até domingo, a gente tem toda a essência dos ensinamentos de Jesus, a gente tem várias perspectivas e, se a gente refletir um pouco sobre isso, as nossas vidas podem se transformar. Na quinta-feira, quando Jesus decidiu se reunir para a sua última ceia, ele chamou os seus apóstolos para ceiar. E nessa ceia, ele já sabia que era as últimas horas dele aqui na Terra. E o que ele fez? Ele reuniu todos para quê? Para reclamar? Ou para falar, vão acabar comigo, me ajudem? Ele simplesmente reuniu todos para quê? Para despejar todo o amor que ele tinha, todas as bênçãos em todos. Se a gente lê essas últimas passagens, especialmente em João, esta última ceia, ele simplesmente oferece todos os ensinamentos dele com todo o amor que ele pode para todos eles, como uma mãe amorosa falando com o filho. É muito profundo. Então, na quinta-feira, ele se abriu e ofereceu todo esse amor e preparou todos eles. E aí, logo depois disso, ele passou por todas essas dificuldades, por essa tormenta. Quinta-noite, sexta-feira, o dia inteiro. Então, quinta-feira foi o dia de receber tudo isso. E na sexta-feira foi essa completa transformação. Foi essa dor, esse sofrimento, essa incerteza. E no sábado? Sábado, essa tormenta, entre aspas, de sexta-feira tinha passado. Porque na sexta eles estavam todos perdidos diante dos acontecimentos. Tudo foi um susto e tudo foi um desespero. E no sábado, o que aconteceu? Entre aspas, a calmaria. Mas no sábado, que é o dia que nós estamos agora, provavelmente foi o dia de maior reflexão, de maior momento de olhar para dentro e começar a refletir tudo o que aconteceu, não só na sexta, mas nas nossas vidas e onde a gente está agora. Então, esse dia de sábado, que antecede a Páscoa, é um dia de reflexão, é um dia de autoanálise, de autoconhecimento. E isso é prazeroso? Nem sempre. Então, eu estava
pensando nesse momento, na época, quando aconteceu essa Páscoa, essa crucificação de Jesus e todo esse momento. Com certeza, todos estavam num estado hoje muito sensível. Mas dentre todos esses, tinha um que eu acredito que estava sofrendo mais. Alguém? Hã? Judas, acho que ele nem chegou até sábado, ele se matou antes. Hã? Pedro. Por quê? Eu estava pensando em Pedro. Porque desde o começo, ele estava com Jesus. Desde o começo, ele se colocou como... Ele foi indicado por Jesus como sendo a pedra. E chegou naquela hora, fraquejou. Chegou naquela hora, negou. Você imagina? Perdeu o mestre, perdeu a referência e não só isso. Não teve nenhuma força. Imagina o estado ou a situação. Pensando um pouco agora na vida dele durante essas passagens da Bíblia, Pedro teve um grande destaque na Bíblia, mas nem sempre positivo. Então Jesus chamou ele para ser pescador de homens, ele largou e imediatamente foi. Um tempo depois, Jesus estava pregando e ele usou o barco de Pedro para pregar. E Pedro tinha tentado pescar a noite inteira e não conseguiu. Ele era experiente. E aí Jesus falou, vai até ali e lança a sua rede de novo. Ele falou, mestre, eu já sei que não tem peixe, mas porque você está falando, eu sei que as suas palavras vão trazer esse peixe. Por essa fé ele foi lá e arrebentou as redes, os barcos estavam quase virando de peixe. Depois teve uma outra passagem de Pedro, eles estavam numa tempestade e eles viram Jesus andando sobre as águas. Vocês lembram o que Pedro falou ou não? Falou, mestre, fala para eu ir, eu vou sair daqui e saio andando até você. Jesus falou, vem. E ele saiu do barco e começou a andar na água. Mas ele começou a olhar aquelas ondas, aquela tempestade e falou, afundou. Falou, mestre, me ajuda, eu vou morrer. Aí ele foi lá, puxou ele e falou, pouca fé. Ela levou uma... Ele se colocava, mas ele também levava, tropeçava. Uma outra vez, Jesus perguntou para ele, quem você acha que eu sou? Alguém lembra a resposta dele ou não? Ele falou assim, você é o Filho de Deus vivo. E aí ele falou assim, abençoado sejas, essa palavra não vem de você, veio direto de Deus. E falou, você vai ser a minha pedra, você é a minha base, você vai ter a chave para abrir a porta do céu. Depois de 5 minutos, Jesus falou que ia ser entregue e Pedro falou assim, eu vou orar para que isso não aconteça. Aí Jesus falou, sai daqui, Satanás. Essas palavras não vêm de Deus, vêm de Satanás. E assim foi. Pedro era para vigiar enquanto Jesus estava orando, logo depois da Santa Ceia, antes de ser entregue. E o que ele fez? Dormiu. Mas ele estava lá, ele estava presente nos principais momentos da vida de Jesus. Pedro estava presente. Até que chegou o último momento. Primeiro, antes de ele negar Cristo, o que ele fez? Cortou a orelha de um discípulo, de um soldado. E aí depois ele negou. Ele tinha prometido, ele falou, mestre, eu nunca vou te abandonar. E o que Jesus falou para ele? Antes do galo cantar, 3 vezes você vai me negar. E aí ele fez. Ele ouviu o galo e no final da explicação na Bíblia fala, e quando ele ouviu o galo, ele começou a chorar amargamente.
Por que eu estou falando agora? Está cantando ainda. É para fazer mais... Por que eu estou pensando nele hoje? Por que eu estou refletindo sobre isso? Por que será que ele foi escolhido para ser a base da igreja? Com tantos tropeços, com tantas coisas, fraquezas dessa, Jesus não podia ter escolhido alguém mais forte? Jesus não podia ter escolhido alguém que ia lá e lutasse por ele e não deixasse ele? Por que Pedro, como esse personagem, um dos principais junto a Cristo? Será que não é para mostrar para a gente que não existe ser humano perfeito? Será que não é para mostrar para a gente que nós somos cheios de bom e cheios de ruim? Será que não é para mostrar para a gente que nós estamos sujeitos a erros e nós vamos errar? Mas o negócio é o que fazer com isso. Eu estava lendo uma passagem que tem a ver com o que eu queria refletir com vocês hoje. É desse livro que chama Fale com Deus, e o título é Vergonha e Remorso. Muitas vezes eu preciso proteger meus discípulos contra seu desprezo e recriminação por eles mesmos. Meu pobre Pedro nunca teria feito minha obra, nunca teria tido a coragem de continuar a viver, ou a ousadia de viver para mim, a não ser pelo doce amor com que eu o envolvi. Não foi da raiva do meu pai, que é todo amor, que eu precisei protegê-lo. Não foi do desprezo dos meus inimigos, nem do ressentimento de meus amigos, não, mas do ódio do próprio Pedro. O mesmo acontece hoje com os que me seguem. Têm a mesma vergonha, remorso e desprezo por eles mesmos e por seus fracos eus do que os de antigamente. Eles tinham a intenção de serem muito fortes e corajosos para mim, e então eu preciso protegê-los com um escudo de amor, ou nunca teriam a coragem de lutar e vencer. Esse enfrentamento do verdadeiro eu, no entanto, é necessário. Vergonha e remorso devem ser sentidos, pois essa é uma etapa no desenvolvimento. No entanto, é apenas uma etapa. Eu vou continuar. O que isso quer dizer? Hoje a gente está nesse dia de reflexão. Normalmente, especialmente no caminho espiritual, ou a pessoa não enxerga os próprios erros, ela simplesmente não enxerga. Ela olha talvez só para o lado bom e ela pensa que está tudo certo. Ou a pessoa enxerga demais os erros dela. E ela faz o quê? Se afunda. Então aqui, Jesus estava falando, ou Deus estava falando que ele precisou proteger Pedro não das outras críticas, não das outras que estavam falando mal, mas dele mesmo. Gurudev fala, caminho espiritual não é para covardes. E o que significa isso? Significa que uma pessoa que quer crescer espiritualmente, se transformar, primeiro, ela vai enfrentar tentações externas, sim ou não? Ela vai ter de tudo para, não medita hoje, vamos para fazer outra coisa, aquilo lá é melhor. Ela vai ter tentações internas, ela vai ter os inimigos internos, sim ou não? E esses são os piores. Mas ela tem que ser forte por uma outra coisa, que é esse ponto de hoje, para a gente pensar. Ela tem que ser forte para aceitar as próprias fraquezas. E essa tem que ser uma grande força, para aceitar, reconhecer suas próprias fraquezas, entendê-las. Aceitar não significa falar, eu sou assim mesmo e tudo bem, e vou continuar fazendo. Mas aceitar significa olhar para elas e falar, eu sei que elas estão aqui e eu preciso mudar.
mas talvez agora eu não tenha essa força. Talvez agora eu não consiga eliminar isso ou eu estar livre disso. E isso faz parte do processo, isso faz parte do crescimento, do olhar e enxergar e falar, E como a gente reage? A maioria das pessoas não tem essa força. Quando a gente se depara, a gente se imagina talvez fortes, ou que tem essas qualidades, ou que não tinha as perspectivas, mas a gente começa a entrar no caminho espiritual e começa a crescer e ficar mais sensível, mais alerta e tem mais clareza da sua vida interior. E essa clareza, às vezes, traz essa amargura, você vai enxergar. Mas isso é ruim? Não. Isso faz parte do nosso processo e faz parte do nosso crescimento. Essa força a gente também precisa ter. O que significa essa força? Ok, eu tenho isso que talvez não seja bom na minha vida, eu tenho essa fraqueza que eu não gostaria de ter, e eu sei que ela vai ter que ir embora. Mas eu vou seguir? Por que eu vou eu mesmo amarrar uma pedra em mim e me colocar para baixo? A maioria das pessoas abandona o caminho espiritual, o caminho da meditação, por quê? Porque se depara com esses momentos que Pedro se deparou, nesse caso extremo, mas porque olha e fala, não é para mim, não dá, eu não consigo. E esse é o dia de reflexão, esse é o dia de olhar. E isso é crucificação. A crucificação significa crucificar o nosso ego. E o nosso ego não é só o ego de arrogância, o ego de eu sou bom, eu sou poderoso, eu sou espiritual. Isso é um pedaço do ego, o ego grande. Mas esse ego de que eu sou horrível, eu sou terrível, eu não presto para nada, eu sou um pecador, ele é bom ou não? Ajuda alguma coisa? Não. Essa autopunição? Isso também precisa ser crucificado. O ego de coitadismo e o ego do arrogante, os dois precisam ser crucificados. E isso é reflexão. E é isso também que significa uma bênção nas nossas vidas. A gente não entende. Mas a percepção dessas fraquezas, ou esses momentos de dor, esses momentos de fracasso são necessários no caminho. Como a gente lida com eles? Não é para a gente ficar triste, mas é para a gente refletir e entender a realidade da vida e do nosso crescimento espiritual. Por que mais é necessário a gente passar por esses momentos? Por que mais é necessário a gente no caminho espiritual, na vida como um todo, tropeçar? Ou não é necessário? Se você quiser, você tropeça só, mas não vem querer pôr pedra no meu caminho. Hã? Aprender. Fortalecer. Também aprender para depois incentivar alguém que esteja caindo. Se eu não entender o que é fracasso, se eu não entender o que é fraqueza, se eu não entender, como eu vou conseguir ajudar alguém? Como eu vou poder entender ou me colocar na situação de alguém? E não só isso, se eu não tiver uma situação onde eu olho e falo, uau, essa foi feia mesmo, isso eu errei, isso... E aí é o momento da gente receber o quê? O que Pedro recebeu de Deus ou de Jesus quando ele traiu, quando ele negou? Caiu um raio na cabeça dele, ele morreu torrado? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com Pedro? Depois da negação. Para quem Jesus apareceu no domingo? Para ele. Quem foi o escolhido? Ele. Por quê? Esse é o perdão verdadeiro. Então, se a gente não erra e não fracassa, a gente não vai ter nem a necessidade de sentir esse perdão divino. E se a gente não sente esse perdão divino em nós, esse perdão que não liga para nada, só quer te dar mais uma chance para você mudar e crescer, como eu vou ter a capacidade de perdoar os outros, se eu não sei o que é perdão?
E para eu saber o que é perdão, eu também preciso passar por isso. Eu preciso ser perdoado. E para eu ser perdoado, eu preciso de algum tropeço. Eu preciso de alguma coisa, sim ou não? A vida parece meio complicada, né? E outra coisa, quando a gente percebe que talvez a gente não tinha aquela força que a gente imaginava ter, que a gente não tinha aquele poder que a gente imaginava ter, ou aquele controle que a gente imaginava ter, e as coisas começam a balançar, o que isso traz também? A gente tem que se agarrar em alguma coisa que é mais forte do que nós. E isso traz fé, traz entrega. Uau, eu pensei que eu fosse o rei da cocada preta, agora eu vi que o buraco é mais embaixo. Fé, orar e falar, eu preciso de ajuda, eu preciso da força verdadeira, porque aqui não é aquela força que eu imaginava. Então é um processo de transformação. Esse processo de fracasso, esse processo de tropeço, esse processo de percepção dessas próprias fraquezas ou incapacidades é um grande processo de amadurecimento no nosso caminho espiritual. E a gente não tem que buscar isso, a gente não tem que ficar buscando fracasso, deixa ele vir. Ele vai vir, não se preocupa. Não precisa, tudo é natural, mas como a gente passa por isso. A maioria de nós não tem essa capacidade, de verdade. E a gente precisa ser forte, porque a gente está aqui não só para crescer, a gente está aqui para contribuir, para ajudar os outros, a gente está aqui para ser instrumentos no mundo, mas se a gente não souber o que é perdão, se a gente não puder compreender os erros e as fraquezas dos outros, como a gente vai ajudar alguém? Se eu não olho para as minhas fraquezas e não as percebo, como eu vou compreender a dos outros e aceitar a dos outros? Eu vou continuar sendo só aquele miserável apontando o dedo na ferida. Mas a partir do momento que eu começo a olhar para as minhas e falar, tá cheio aqui. E aquele coitado só tinha uma poeirinha, eu massacrava ele. Então, quando eu percebo essas coisas, quando eu tenho esses momentos de Pedro, eu olho e falo, está todo mundo no mesmo barco. Então, a minha capacidade de compreender e talvez a minha capacidade de perdoar e de aceitar o próximo também muda. Dá para entender isso? Não é fácil. Mas a gente tem que seguir. Qual deveria ser a minha atitude nesses momentos? Eu estou falando especialmente desses momentos, porque eles são talvez os que mais tiram pessoas do nosso caminho espiritual. De desânimo, de... Arjuna também jogou o arco. Por quê? Porque ele viu todas as fraquezas dele em frente aos seus familiares. Por que será que na Gita é isso? Por que será que na Bíblia é isso? Será que é só uma historinha? Ou será que é para a gente acordar e prestar atenção nas nossas próprias vidas e como a gente lida com as nossas emoções e com as atividades, com as dinâmicas que a vida nos oferece, nos propõe? Lembrando de uma vez que eu li, falaram para o Gandhi que ele tinha muita força. E ele falou, se eu tenho alguma força, é da consciência que eu tenho das minhas fraquezas. E não é, isso é interessante, e isso é a verdade. A força não é você ter consciência dela, porque todo mundo vai ter. Todo mundo vai olhar, a gente tem que olhar o nosso saldo positivo e o nosso saldo negativo. Não tem jeito, todo mundo tem que passar por isso. Só que como você vai lidar com isso? Então, como deveria ser nossa atitude ao viver? Tropeçou, falhou, ok. Vou seguir. Conscientes, a gente nunca pode fazer vista grossa das nossas fraquezas, daquilo que tem que ser mudado e eliminado das nossas vidas. Mas, o quanto eu vou ficar ligando para isso? Quanto tempo eu vou ficar focado naquilo, sendo que eu poderia usar esse tempo para me levantar, para me erguer e seguir com esse aprendizado?
Saiba deles, põe ele na lista lá de eliminação, mas segue. Vai tropeçar de novo? Vai. Não adianta sonhar, imaginar. Nós vamos, faz parte. Entender a realidade da vida, entender essa dinâmica do caminho espiritual. Não fica muito feliz com as coisas boas, saiba que faz parte, está melhorando, mas não se acaba também quando você perceber um pontinho e outro ali mais escurinho. Faz parte também. Eles estão cuidando, eles estão cuidando da gente, eles estão guiando a gente nesse caminho, nessa purificação, nessa transformação. Enquanto eu não estiver acima desse bom e de mal, eu ainda não cheguei lá. Então, como a gente lida? Qual é a nossa determinação? Acima de tudo, Pedro fez um monte de abobrinha. Pedro errou um monte de vezes. Mas ele ficou. Ele falou, eu não vou te abandonar. Ele abandonou por um tempo, mas depois ele voltou. Essa é a determinação. Não importa o que aconteça, eu não vou abandonar. Não importa o que aconteça, eu não vou sair daqui. Eu sei que eu tenho coisas boas e ruins, eu sei que tem coisas que eu nem conheço ainda e que talvez venham, eu vou enxergar. Eu não vou abandonar. Não sou eu. Ele está cuidando. Ele sabe o que tem que fazer na minha vida. Ele vai me mostrar e eu vou seguir. Ele vai me mostrar que eu não sou tão bom, ele vai me mostrar coisas boas, não importa, eu vou seguir. Eu não vou desistir. Nós somos todos Pedros. Nós todos fomos escolhidos para ser essa base, a fundação dessa igreja. E não é igreja religiosa, mas essa igreja onde Deus habita. Nós estamos vivendo como esses escolhidos, nós estamos vivendo com essa dinâmica. Como a gente está seguindo na nossa vida, como a gente está aproveitando tudo que a gente recebe de Deus, dos mestres, como esse presente. Ou a gente está se deixando levar pelas ondas do mar, do mundo, altos e baixos. Está tudo bem, eu estou sorrindo, aconteceu alguma coisa de errado, eu fico mal. Não, eu estou aqui para me purificar, eu fui convidado para ser essa pedra fundamental. Eu fui convidado para ser a fundação dessa igreja. Eu vou ser essa igreja. E eu preciso ser forte. E se eu fui chamado, eu sou fraco? Se eu fui chamado, eu sou fraco? Não. Jesus ou os mestres não iam chamar alguém fraco. Porque senão a igreja ruía. Por que não explorar? Por que não crescer? Por que não transformar os tropeços ou esses momentos de percepção de negatividade, fraqueza em pilar, em força? Por que não mudar a nossa atitude ao viver? Dá para entender isso? Olhar para dentro não é sempre agradável. Assim como eu falei no começo, esses dias que antecedem a Páscoa, para quem realmente absorve isso e reflete, não são dias de prazer. São dias de reflexão e às vezes de certa dor e amargura. Mas não é só por causa de Jesus, mas porque isso reflete para dentro de nós. Remete a dentro de nós, essa transformação, esse pedido de mudança. E é o convite para cada um de nós. Vai chegar a Páscoa. O renascimento vai chegar, a ressurreição vai chegar. Mas para isso tem que passar por tudo isso. Você tem que receber os ensinamentos, o amor, como Jesus fez, para ter certeza que está nesse caminho. E no caminho você vai passar por turbulência, que foi a sexta-feira. Jesus mesmo disse, no mundo tereis tribulações, mas não se preocupe, eu venci o mundo.
e depois reflexão. Isso é Swadhyaya. Swadhyaya não é só ficar escutando o estudo da Gita. Swadhyaya não é só decorar o verso da Bíblia. Swadhyaya não é saber sânscrito. Swadhyaya é olhar para dentro e ter clareza de tudo e ter a força e a coragem de seguir, independente do que você está vendo lá. Porque aquilo lá não é você. Você é além daquilo. Sábado é esse dia de Swadhyaya. E esse Swadhyaya exige coragem. E se eu não fizê-lo, se eu não olhar para dentro, se eu não conhecer esse meu interior, e esse meu conhecer de Swadhyaya não é eu sou a alma. Isso todo mundo sabe. Mas é conhecer esses saldos, positivo e negativo. Isso também é Swadhyaya. E esse é o momento de ser forte. Esse é o momento de falar, não importa, estão cuidando de mim, eu vou seguir. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou ler mais um pedaço enquanto isso. Esse enfrentamento do verdadeiro eu é necessário. Então, vergonha e remorso devem ser sentidos. É uma etapa no desenvolvimento. Mas é só uma etapa. Que utilidade teriam as alegres asas de uma borboleta se permanecessem coladas à terra, sobrecarregadas com o pensamento de seu passado desprezível? E eis que agora digo a vocês que não devem conceder nem um minuto ao pensamento em seus pecados, erros, falhas e maus hábitos do passado. Vocês devem ser como aquele que corre uma corrida, tropeça e cai, se levanta e se apressa para a meta. De que serviria parar para examinar o ponto em que se caiu, chorar pelo atraso, pela falta de visão que impediu que se previsse e evitasse os obstáculos? Assim é com vocês. Eu digo isso como um mandamento. Lembrem desse mandamento. Não olhem para trás. Deem a vocês mesmos, e não só a vocês mesmos, a todos que chegam até vocês, um novo começo a partir de hoje. Lembrem-se, não mais os pecados e falhas do outro, nem as suas. Essas lembranças são uma corrente de desapontamento que atrapalha o nadador. Não colocar a pedra nas nossas costas e não colocar a pedra nas costas dos outros. Quando eu enviei meus discípulos 2 a 2, sem crédito, sem muda de roupas, sem dinheiro, tratou-se de uma ordem a ser obedecida literalmente, mas também de um modo figurativo. Livrem-se de tudo que não é importante na jornada na vida. Joguem fora todos os impedimentos, todas as imperfeições dos outros, toda a sua sensação de fracasso. Viajem sem pesos, de coração leve. Meus filhos e filhas, eu amo vocês. A nossa reflexão de hoje é nessa perspectiva. Ela é pontual. Nesse ponto de aprender a entender a nós mesmos, conhecer a nós mesmos, a aceitar esse perdão. Guruji, quando ele era pequeno, ele ficava pensando assim, por que Deus já não pune direto as pessoas? Quando alguém faz algum pecado, algum erro, por que Deus na hora já não dava um castigo e estava tudo certo? E aí ele falou que ele foi dormir, veio um sonho ou uma voz e falou assim, meu filho, se eu fosse punir
Todo mundo que fosse errar, todo mundo estava manco, todo mundo estava acabado, não ia sobrar nenhum. Tirar esse peso das nossas costas e tirar o peso das costas dos outros. Ganhei mais uma. Para quê? Para eu ficar me sentindo mal? Para eu me colocar para baixo? Para eu falar que eu não tenho jeito? Para eu falar que eu não sirvo para isso? Para eu me considerar um ser desprezível? Não. Eu ganhei mais uma respiração para me tornar essa pedra da igreja, do templo de Deus, de quem realmente eu sou e de quem os mestres realmente querem que a gente seja. Essa respiração serve para isso. Se você tropeçou, e daí? Se você tem fraquezas, e daí? Pedro traiu Jesus. O momento mais importante da vida, ele esqueceu de tudo, deve ter molhado as calças e foi se esconder. E que Jesus disse? E daí? Você ainda é o meu escolhido. Nós somos os escolhidos. Nós estamos respirando. Deus está dando chance de novo. A gente tem erros? Sim. A gente vai tropeçar? Vai ou não? Sim. E daí? Não é um e daí de largar e falar, maravilha agora, então agora recebi alforria, carta branca, vou enfiar o pé na lama. Não. Consciência do que deve ser feito e do que não deve. Mas se você não consegue eliminar aquilo que ainda não deve ser feito, e daí? Eu vou conseguir. O Guruji contou uma outra história que vinha, o menino foi na prova, ele era uma criança, foi na prova e foi terrivelmente mal. Ele tinha estudado, ele estava muito nervoso, foi mal. E ele chegou arrasado em casa. E a mãe falou, o que foi? Ele falou, afundei. Ela falou, não fica assim. Ele falou, não, eu fui muito mal, eu não sirvo para isso. E ela levou ele para o lago no fundo da casa, e aí tinha uma madeira que serve para medir o nível da água. E aí ele falou, o que você está vendo ali? Ele falou, uma lesma. E aí tinha um pouco de limbo na madeira. E aí ele falou, o que ela está fazendo? Subindo. E como ela está indo? Ela falou, muito mal. Porque ela subia um pouquinho e escorregava. E aí ele falou, a mãe falou, sim, ela está escorregando. Mas você percebe alguma coisa além do escorregar? Ele falou, sim, ela está tentando de novo. E está funcionando. Não importa. A gente tem que seguir. A gente tem que tentar. A gente ganhou mais uma respiração, mais uma chance. Para quê? Não para ficar olhando para trás, mas para olhar para frente, para mudar e para fazer diferente. A Páscoa está chegando. A Páscoa é a ressurreição. A ressurreição é a libertação de todo esse lixo. Esse negócio todo é o que deve ser crucificado. Isso é o que atrapalha a nossa jornada, isso é o que atrapalha o nosso caminho. Certo? Pensem um pouco nisso. E vocês vão perceber que isso faz parte do nosso dia a dia. Faz parte da nossa vida, mas que não deveria fazer parte. A gente tem que ser fortes para seguir em frente no caminho espiritual, forte para resistir às tentações e às forças contrárias que a gente se depara normalmente no mundo, fortes para lutar contra os nossos inimigos interiores e fortes para aceitar e lutar com as nossas próprias fraquezas, fortes para ser fracos. Certo? Vamos fechar os olhos, por favor. Observe um pouco sua respiração.
Nossa vida começa agora, nova, cheios de inspiração, de motivação, cheios de força. Não da nossa força individual, egoísta, mas da força divina, nos guiando, nos conduzindo, nos protegendo. Por que medo? Por que incerteza? Se o ego guiar a minha vida, eu sou fraco. Se o ego guiar a minha vida, eu sou um pecador e um fracassado. Mas se eu deixar Deus, se eu deixar Jesus, se eu deixar os gurus cuidarem da minha vida, que fraqueza eu posso ter? Que fracasso eu posso ter? Não é um fracasso, não é um tropeço, é um ensinamento. É uma oportunidade, é uma lição. Aprendendo a sorrir mais para todos os momentos da vida. Aprendendo a oferecer o bom e o ruim e se libertar dos dois. Eu não sou bom, eu não sou ruim, eu sou divino. E eu preciso me lembrar mais disso. O mundo vai continuar a me oferecer desafios. Mas meu guia, minha Mãe Divina vai cuidar de tudo. Que nesses dias especiais a gente possa se conectar mais com essa força interior, que não se abala nem para os altos nem para os baixos, mas que segue num fluir divino. Que a gente aprenda de verdade a celebrar a ressurreição. Que a gente possa sentir esse poder curativo do perdão em nós e depois compartilhá-los com todos. Que o nosso coração se expanda. Que com a percepção dessas nossas individualidades fracas, frágeis, a gente tenha mais vontade de se entregar e de se conectar com essa força superior e divina, que é invencível. Snuvantu Vishwe Amrutasya Putraha. Ó filhos e filhas, acordem. Todos são filhos da imortalidade. Que as bênçãos de Deus, dos mestres, especialmente de Jesus, nesses dias tão especiais, tão profundos, estejam sobre todos nós, que a gente aprenda a viver cada vez mais de acordo com esse fluir divino. Que a gente aprenda a celebrar. Que a gente possa realmente contribuir para um mundo melhor. Com gratidão sincera e tentando perceber essa presença divina e crística em cada um de vocês e me conectar com ela. Eu me curvo a todos vocês.
Om. Amém. Jai Guru.